Olá, muito boa noite, tudo bem? Erivelto Coutinho do seu casamento inabalável todos os dias. Estou aqui muito feliz, mais uma live de quinta-feira, muito contente para poder levar essa mensagem sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, que é um assunto um pouco polêmico. Nós temos trazido alguns temas aí um pouco polêmicos, mas com certeza esses temas estão contidos aí dentro dos relacionamentos, né? Então nós temos que trazer para também passar uma mensagem, colocar um ponto de vista, trazer exemplos reais aí do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos e também experiências aí dos nossos atendimentos, né? E hoje nós vamos falar sobre abusos dentro da relação entre esposo e esposa, abusos entre maridos e mulheres, né, dentro da relação. E hoje nós temos uma convidada aí muito especial, como de sempre, de quinta-feira, a nossa... Olá, Luiz! Seja bem-vindo aí à nossa live, uma boa noite. Logo, logo a nossa amiga e parceira aí, psicóloga e terapeuta, a Márcia Freitas vai estar entrando aí conosco, diretamente do Paraguai. O Luiz aí acho que é do Paraguai, né, Luiz? Luiz está sempre aí conosco nas nossas lives. É um seguidor assíduo aí conosco. Seja muito bem-vindo, Luiz. Estamos esperando a Márcia chegar para a gente poder falar sobre esse tema que, como eu falei no início, é um pouco polêmico, né? Quando a gente fala sobre abusos. E de quinta-feira nós temos falado aí sobre esse tema. E como a gente sempre fala, abusos são vários tipos, né? Porque geralmente quando a gente fala de abuso, a gente já lembra logo de abuso, abuso sexual, abuso físico, mas existe dezenas de tipos de abusos entre relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, funcionário. Olá, estamos nos caprichando, seja bem-vindo aí à nossa live. Estamos aguardando aí a nossa amiga Márcia Freitas, que vai estar compartilhando conosco essa live. E eu confesso para vocês que aqui em São Paulo está um pouquinho de frio, eu coloquei até blusa hoje. Que bom que vocês estão aí conosco. Boa noite, que legal. Estamos aguardando a Márcia aí. Vamos ver se ela já vai entrando. Enquanto isso, pessoal, eu vou colocando aqui o nosso tema, né, de hoje, que é muito importante. Relações abusivas entre marido e mulher. Deixa eu só colocar aqui. E vocês que estão aí já comigo aí, vocês têm gostado das lives? Manda os coraçõezinhos, compartilha essa live. Interage aqui com a gente, faça perguntas, né? É importante vocês também fazerem as perguntas para a gente poder ajudar vocês aí nas respostas, né? Pela nossa experiência. Sempre tem aquela pergunta que a gente gostaria de fazer para ter uma... É isso, que legal, os coraçõezinhos subindo aí. Então vamos dar mais só uns minutinhos aí, aguardando a Márcia. A Márcia entrar aí. Enquanto isso... Vocês vão compartilhando aí a live. Eu vou só digitar aqui e fixar o nosso tema. Ok. Que legal, os coraçõezinhos subindo aí. Muito bom, hein? E mulher. Legal, muito bom. Já fixei aqui nosso tema, relações abusivas entre marido e mulher. Aguardando a Márcia aí. Vamos conversando aí com vocês até ela entrar. Olá, Márcia, ela está chegando aí. Já vamos colocar a Márcia aqui para entrar conosco. Olá, Adriano, Luiz, seja bem-vindo. Você deve estar falando do Paraguai aí, provavelmente pelo sobrenome. Legal, vou ver a Márcia aqui. Muito boa noite, Márcia. Tudo bem? Saiu? Ela entrou e saiu. Ela vai entrar de novo.
Vamos lá. Ver se ela entra aí novamente. Ao vivo é assim mesmo. Legal. Olá, Adriano, que legal. Muito bom ver você por aqui. A Ida Sefrim. Seja bem-vinda, Ida. Adriano, me gusta os temas. Que legal. Fico feliz. É muito gostoso ouvir isso, viu, Adriano? Que bom que você está aí conosco. A Márcia entrou aqui, mas ela saiu de novo. Vamos ver se ela consegue entrar aí. Só mais um minutinho. Mas que bom, Adriano. Somos bons profissionais. Adriano, que bom que você está aí conosco. Muito bom mesmo. Boa noite, Ida. Que muito legal. E assim, é muito importante também quando vocês começam a sugerir temas para que nós possamos debater aqui, né? Porque tem que haver essa interação de vocês conosco. Isso demonstra que vocês estão interessados nos nossos temas. E qual que é o nosso propósito aqui? É compartilhar um pouco de experiência, porque nós temos pessoas aí do outro lado que têm vivência também no seu dia a dia, com seu relacionamento, com seus filhos, com seus pais, no trabalho. Então, e do outro lado também são casais que também têm a sua vida afetiva, tem o seu trabalho, tem os seus filhos. Então, essa troca é muito legal. Quando você começa a debater, quando você começa a levar uma mensagem, né? É claro que, devido a nós sermos esses profissionais, muitos casos, muitos conflitos, muitas situações chegam para a gente. E isso, quando a gente vai trabalhando... Olá, Henrique, seja bem-vindo aí à nossa live. Olha, acho que vamos ver o que está acontecendo aqui. A Márcia entrou e ela acabou saindo. Pessoal, olha, fica com a gente até o final, que, olha, no final dessa live eu vou compartilhar com vocês, quase chegando no finalmente, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta muito interessante de autodesenvolvimento, para você se conhecer, para você saber que tipo de modelo de aprendizagem que você tem, se você é uma pessoa sinestésica, se você é uma pessoa auditiva, se você é uma pessoa visual. Isso é muito legal. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu ver a Márcia, vou ver se ela vai entrar agora. Agora eu acho que funcionou, hein, Márcia? Parece que sim, parece que por fim funcionou. Muito boa noite, minha querida amiga, parceira de trabalho aí. Como é que Boa você tá? Tudo bem? noite. Tô bem, sim. Cheguei agora do trabalho. Oh, normal, é assim mesmo. Que bom que você está aí. Eu estava aqui já conversando com algumas pessoas, alguns conterrâneos seu aí, que é do Paraguai, Adriano, Luiz. Tem uma galera aí que está aí logo que eu abro a sala, eles já entram, é muito legal. Olha, é uma honra gigantesca ter esse pessoal aqui com a gente. Muito bom mesmo, muito bom. E como eu falei para eles, fique até o final que vai ter um presentinho aí, um teste, uma ferramenta para você se conhecer muito mais. Porque qual que é a nossa ideia? É levar para vocês informações, conhecimento, técnicas para que você consiga avançar muito mais aí no seu relacionamento, na sua vida profissional, né? E Márcia, fala um pouquinho aí de você, se apresente. Então, estamos aqui. Eu sou psicóloga desde 2005, né? E consteladora familiar e terapeuta sistêmica, né? E estamos aqui nessa tarefa de criar consciência para que as pessoas aprendam a viver cada vez com mais luz, com mais conhecimento, com mais capacidades para se desenvolver. Enquanto a gente está ensinando, a gente está aprendendo, né? Com certeza, Márcia, eu não tenho dúvidas que quando a gente ensina, que a melhor forma, eu tenho aprendido isso muito ali, fixado muito na minha mente, que a melhor forma de aprender é quando a gente ensina. Então, isso é muito forte, isso tem um peso muito grande e é uma verdade muito forte, né, Márcia? Eu estou aqui falando com você, mas ao mesmo tempo mandando um aviãozinho aqui para todo mundo, compartilhando essa live. Porque, de repente, Márcia, o que nós vamos falar aqui hoje está ligado
a uma situação que alguém vai estar passando e essas informações pode ajudar essas pessoas, né, Márcia? Márcia, tá por aí? Tô, parece que deu uma travada aqui. Deixa eu ver aqui agora. É isso, acho que agora voltou um pouquinho. Olha, tinha a Priscila falou que a Márcia é um anjo em nossas vidas. Olha que legal, que carinho gostoso aí, né, Márcia? É, a Priscila é um amor. Hoje está dando umas travadinhas aí, não sei se é a sua internet, se é a minha, tá girando aí a sua. Daiane Correia, seja bem-vinda aí, é lá de Angola. Nosso pessoal de Angola também tá pesado aí, tá forte aí com a gente nas lives, viu? Que legal, seja muito bem-vinda. A Brita Odontologia entrou aí também na nossa live, que legal, seja muito bem-vinda. Boa noite, Daiana. Pode falando, Márcia. Rosiclé Pontivos. Seja bem-vinda, Rosiclé. Então, é muito interessante que falando desse tema de... Oxe, o que está acontecendo com a minha internet aqui? Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Acho que voltou agora, mas pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Manda uns coraçõezinhos aí, manda um ok, uns coraçõezinhos, para a gente saber se vocês estão nos ouvindo bem. Está ouvindo a Márcia, está ouvindo o Erivelton. Eu estou com dificuldade aqui hoje na minha internet. Mas então, sobre essa questão de relacionamentos abusivos, né? A gente fica pensando assim de... Já vou entrando, já vou falando. A Isso, gente Márcia, já fica à vai vontade. pensando que é uma coisa assim que, meu Deus, é uma coisa assim muito cruel, muito tóxico, muito ruim, só uma pessoa sofre. Mas a gente, todos nós temos atitudes tóxicas no nosso casamento. De alguma forma, nós também somos abusivos no nosso casamento, né? Começando pela razão pelo qual a gente se casa. Erivelto, por que você se casou? Olha, se eu falar para você porque eu casei na época, você não acredita. Olha, eu casei porque todo mundo casava. Eu tinha que casar também, né? Eu queria ficar sozinho. Então, isso é muito interessante essa pergunta, Márcia. Hoje, com mais consciência, a gente começa a tomar um rumo da autopreservação, preservação da espécie, né, da gente cumprir um propósito de vida, mas quando eu casei, é porque todo mundo casava, eu não queria ficar sozinho, né? Eu queria ter alguém ali para poder compartilhar a minha vida. Foi assim diferente para você ou não? E para vocês que estão aí, comenta aí, pessoal. Você vê que interessante, né? A gente vai assim ficando naquela fase em que todos os amigos vão arrumando um par, né? Todo mundo vai tendo um companheiro e a gente fica assim, meu Deus, eu vou ficar sozinha, né? Ou então, pior ainda, né? Você casa para ter aquilo que você espera que o seu pai te dê, que é me dê amor, me dê atenção, me escute, me mime, me cuide, né? E aí você pega o marido, coitado do marido que está esperando uma esposa, né? Está esperando uma companheira, alguém que vai ajudar ele a caminhar pela vida e tem que tratar como uma criança, né? Então começa o nosso casamento tendo esses problemas de por que que a gente casou? Por que que a gente deveria casar, né? A gente deveria casar para ter alguém para acompanhar a gente nos nossos sonhos, para a gente estimular, para ser uma pessoa melhor a gente e o outro, ter planos juntos, ter coisas a conquistar. Porque senão são duas crianças se completando, né? Ou são duas pessoas brincando, e isso não é papel de adulto. Aí começa com isso, não é? A gente, puxa, geralmente a gente casa pelo motivo errado. A gente acha que ama. Ama a forma como o outro faz a gente se sentir, né? Não deveria ser. A gente deveria ter no outro aquelas características que a gente quer de companheiro de vida, de alguém que vai estar junto com a gente para a vida inteira, não como essa pessoa me faz sentir querida. Poxa, já deveria a gente estar se sentindo querido o suficiente, né?
Verdade, Márcia. A Priscila está colocando aqui, está rachando de ouvir isso, está rachando o bico de ouvir isso. O Adriano dando risadinha. Gente, mas é muito interessante porque, como a Márcia fez uma pergunta, né? Por que que você casou? Olha, e aí, muitas vezes, a gente, todos nós, principalmente os homens, né? E claro, eu acredito que as mulheres também, quando a gente vai casar, a gente fica imaginando aquela mulher que seja semelhante à nossa mãe. Olha o perigo, já começa aí, né? Porque a gente já quer uma pessoa que cuide da gente, como quando a nossa mãe cuidou. Com as mulheres, não tenha dúvida que é algo semelhante. Ela se espelha no seu pai, para falar assim, olha, eu gostaria de ter um esposo semelhante ao meu pai. Ô, Márcia, mas e quando aquele pai, aquela mãe carregam conflitos, carregam formas de funcionar abusivas, e aí, abusivos, né? E aí, como que esses filhos vão para a vida carregando aquela dinâmica dos seus pais? Gente, e é aí onde começa a raiz dos conflitos, dos abusos, dos vários tipos de abuso. É nessa estadia, nessa permanência que iniciou lá naquele primeiro instante que a sua mãe e o seu pai descobriram que estavam grávidos. Ali começa tudo, né, Márcia? Verdade, verdade. No comecinho ali. Então, imagine só a situação que você tem um pai e uma mãe que não conseguem dialogar, não conseguem ter uma relação de respeito conversando. Cada um tem as suas vontades, cada um tem os seus desejos, né? Cada um tem as suas preocupações, mas os dois juntos não conseguem conversar. Quando um fala, é briga porque o outro não concorda. Aí se casam. Aí o marido e a esposa não conseguem também conversar de uma forma tranquila com o outro, porque vai parecer que há uma disputa de poder, né? Vão estar brigando pelo poder. E é bem interessante porque quando a gente se dá conta disso, esses padrões, eles vão se repetindo de pais para filhos. Então a gente pensa assim, o problema é do meu marido. Tá, o problema é dele, mas ele aprendeu com quem, né? Ele aprendeu com os pais. O problema de eu querer que o meu marido esteja o tempo todo ali para me dar atenção, para me dar carinho. E ele não pode nem jogar um futebol, ele não pode nem ter os amigos dele, porque eu vou me sentir trocada. É um problema meu? Ou é um problema da família? Eu aprendi isso de quem? Para mim depois jogar em cima do meu marido, né? E aí a gente vê situações em que a gente fica achando assim, tóxico é só o outro. A gente também é tóxico. Mas tem algumas situações que são muito mais tóxicas. Eu acho que são essas as situações que a gente deveria tocar hoje, né? Situações em que o abuso acontece de uma forma em que faz a pessoa se sentir incapacitada, impotente, sem esperança, sem chance de sair da situação. E eu vim hoje com o propósito de falar desse tipo de abuso, porque os abusinhos, esses assim de exageros, de piti de criança, todos nós... Eu dou bastante. Você dá também, Herivelto, os piti de criança? Hoje mesmo que eu dei uns 3, viu, Márcia? Não... Gente, nós estamos aqui com o coração aberto. Nós, terapeutas profissionais, nós somos os primeiros a nos tratar para depois ajudar as pessoas a se tratarem, né? Então, assim, o mais importante é nós sabermos identificarmos quando estamos dentro dessas dinâmicas doentias, né? Quando que eu percebo quando eu percebo que eu estou abusando ou que eu estou sendo abusado. É importante eu detectar isso. Mas, gente, é muito importante saber isso assim muito claramente, porque é tão sutil que muitas vezes, dentro da relação, aquela convivência tão costumeira, ela passa por alguns momentos abusando e sendo abusado. Então, assim, todos que estão aqui, e todos nós, sem exceção, todos nós já fomos abusados e todos nós somos abusadores. Mas
Existem tipos de abusos, e o que nós estamos falando hoje aqui é especificamente dentro da relação conjugal, né? Então, é muito importante, Márcia, salientar aqui que tudo teve um início. Então, assim, você sabe que em algum momento você é abusador. Agora, mais do que isso, é importante você conhecer de onde que veio essa origem desse comportamento. De um homem ciumento, de uma mulher que fica o tempo todo olhando o WhatsApp do marido. Isso tem uma causa. Isso tem uma origem lá atrás, né? E aí hoje nós vamos falar também como saber que eu estou dentro de uma relação abusiva e o que fazer, né? Sim. E é interessante, Heriberto, a gente comentar assim, que quando a gente fala de relação abusiva, a gente fica pensando assim, são as mulheres que são vítimas. 80% das relações abusivas são de mulheres que são vítimas, mas 20% são homens que são vítimas de relacionamentos abusivos, né? Então isso não é uma coisa só que mulheres são vítimas, homens também são, também sofrem e têm ainda mais dificuldade de falar. E por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar? Porque imagina a situação, você está ali em um relacionamento onde a pessoa que convive com você todos os dias sempre te faz se sentir desmerecedora, sempre faz uma piadinha que faz você achar que você não é boa o suficiente, sempre desmerece alguma coisa que você fez, né? Ah, você fez a janta, ah, meu Deus, de novo essa comida. Ou então você veio e falou assim, eu consegui um trabalho em tal lugar. Não, mas esse cara aí não paga bem. Esse cara, né, sempre desmerecendo. É uma forma de abuso. É uma coisa que vai tirando a estabilidade emocional da pessoa, né? Vai fazendo a pessoa se sentir incapaz de seguir sozinha. E às vezes a pessoa não se dá conta de que ela está sofrendo isso. Ela não está se dando conta de que isso é uma forma de minar a felicidade, a resistência, a capacidade dela, né? Outra coisa, vamos dizer assim, aquela pessoa que é muito ciumenta, que é muito controladora, né? É pelo bem da família, pelo bem do casal, mas a pessoa ali está controlando, não pode ter amigos, não pode falar com a família, não pode falar com patrão fora de hora. É uma forma de abuso. Está limitando a capacidade do outro. O outro não é uma criança ou alguém que precisa ser fechado numa jaula e controlado o tempo todo, né? É uma pessoa que tem inteligência e capacidade de fazer as suas escolhas. Se escolher fazer coisas erradas, é defeito de quem? É de quem estava ali prendendo ele ou é defeito de quem tomou a iniciativa de fazer as coisas erradas, né? Olha, Márcia, olha, esse assunto é muito interessante. Isso aqui precisaria de várias lives para falar sobre esse assunto. Quero dar uma boa noite aqui para Souza Gonçalves, Clarice, Olivar, meu amigo diretamente de Goiânia, Elizabeth, minha amiga conterrânea lá de Mortugaba, Bahia. Nossa, a Marina. Nossa, muita gente que está entrando aqui na nossa live, hein? Olha, muito legal. Isso é muito gostoso. Gente, olha. Esse assunto hoje que nós estamos trazendo é realmente um assunto para nós discutirmos com adultos. Mas muitas vezes nós, como adultos casados, nós temos alguns comportamentos infantis que nos levam para comportamentos abusivos, né? Eu sempre falo, Márcia, que hoje mesmo eu vivi algumas situações de abuso, eu mesmo, dentro da relação, né? Então, assim, o mais importante é eu tomar essa consciência que eu estou dentro dessa dinâmica e que eu preciso sair dessa dinâmica, que eu não posso continuar. Tem algo, Márcia, que aconteceu comigo na minha infância com relação a essa parte, aí eu vi o meu pai e a minha mãe se relacionar, e é muito interessante, nós não estamos aqui trazendo um julgamento, nós não estamos, porque nós não julgamos os nossos pais, pelo contrário, nós devemos honra a ele. Mas eu cresci ouvindo a minha mãe falar uma frasezinha assim, dentre outras. Ai, mas o seu pai não sabe quanto custa 1 quilo de sal.
Olha, eu vou falar para você. É incrível como hoje eu, com essa consciência, eu consigo analisar. Mas por que que o meu pai não tinha essa consciência assim de quanto custava o orçamento da casa? E aí isso me remete a voltar lá atrás e pensar, será que esse meu pai, essa criança, quando tinha lá seus 4 anos, 5, 6, 7, 8 anos, o que ele ouviu dos pais dele falar? Será que ouvia também a mãe falar, olha, o seu pai também não sabe quanto custa um pacote de arroz, não sabe quanto custa isso. Isso, automaticamente, gente, quando a mãe fala isso para o pai e a criança ouve, nesse momento está havendo ali um abuso. Por quê? Mesmo de uma forma inconsciente, ela sabe que aquela é uma situação que eles estão passando, mas a criança não entende isso. E aí ela pega aquilo para ela, e ela costuma, na grande maioria das vezes, repetir isso quando casa. E aí, muitas vezes, aquele filho vai querer uma mulher, não para fazer a função de mulher, de esposa, mas sim de uma mãe, que ele não teve ali com aqueles cuidados. Gente, isso é muito louco quando eu tomei consciência disso. Eu sei que para algumas pessoas é algo assim que soa meio que confuso, mas aí que está a raiz desses conflitos, entendeu? É na nossa infância. A Márcia está aqui, é uma gigante profissional, psicóloga, terapeuta, atende demais conflitos desse tipo. Eu também atendo situações desse tipo. Então, a ideia nossa hoje aqui é trazer um pouco dessa experiência de atendimentos e também das nossas experiências reais do dia a dia. Porque quando nós tomamos consciência que nós estamos dentro desse tipo de dinâmicas abusivas, nós temos que se livrar disso. Agora, como se livrar, Erivelton? Tomando consciência. Começa por Né? isso, né? Tomando consciência e percebendo que, assim, essa dinâmica tá me doendo mais do que tá me fazendo bem, né? E conversando, porque às vezes a pessoa que tá ali provocando essa situação pra gente, ela também não tá se dando conta. Aí você citou esse exemplo do pai que não tinha ideia do orçamento doméstico, né? Eu vejo muitos exemplos de mulheres que falam para os filhos assim: cuida do seu pai. Seu pai vai jogar bola, você vai junto, você cuida do seu pai. Para meninos ou para meninas, né? Tá, essa criança cresce achando que companheiro tem que ser cuidado. Companheiro tem que estar ali, ó, na chincha, cuidando, controlando, né? Rédea. Rédea curta, porque a mãe ensinou assim. O pai saía e falava assim: meu filho fica de olho na sua mãe, né? Gente, aí a criança vai crescer, vai estar repetindo isso. Mas não é uma coisa assim de consciente do adulto. É aquela criança que ficou lá muito traumatizada com aquilo, muito impressionada com aquilo, que eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu pequenininho tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar do meu pai. Em vez de eu brincar, né? Eu vou ter que ficar fazendo isso. Vai crescer sendo assim. Vai crescer achando que não é de confiança, porque se eu não posso confiar no meu pai, se eu não posso confiar na minha mãe, vou confiar nessa mulher, nesse homem aí, mas nunca, né? A gente aprendeu. E daí depois, como que a gente sai disso? Como que a gente consegue falar assim, não, peraí, não é essa pessoa. Talvez até seja, porque a gente pode muito bem se ligar com uma pessoa que realmente tem comportamentos para vir comprovar aquilo que a gente aprendeu da infância da gente, né? Então, muitas vezes acontece que realmente você precisa ter, você vai ter um marido, uma esposa que vai precisar de, não de controle, mas de mais atenção. Mas isso vai ser saudável para você e para ele? Não, de forma nenhuma, né? Tomando consciência disso, que você só é responsável pelos seus atos. Você não é responsável pelos atos do outro. Perfeitamente, Márcia. E aí tem uma questão, quando a gente fala de abuso, né, muitas vezes também entra aquela parte mais pesada, que realmente é aquele homem que agride a mulher com parte física, palavras muito grosseiras, né? Então ali
aquele comportamento, ele tem uma origem, né? Ele tem uma origem. E aí eu faço uma pergunta para você aqui, para você que está aqui nos assistindo. Se você voltar lá na sua infância, como que era a forma como o seu pai falava com a sua mãe, né? Ele falava de uma forma muito irônica, ele falava de uma forma agressiva, ele menosprezava a sua mãe ou a sua mãe menosprezava o seu pai. Olá, Roberto Pereira, seja bem-vindo. O Adriano colocou aqui, los buenos são bons profissionais, felicidades. Muito obrigado, Adriano. Então, assim, Márcia, é muito interessante porque esse padrão de repetição desse homem hoje, dessa mulher hoje, tem a ver lá no passado. Gente, e por que nós estamos trazendo isso muito à luz aqui? Porque uma vez eu tomo consciência que o meu esposo hoje atua dessa forma, ou a minha esposa atua com esse comportamento, eu tenho que buscar essa causa raiz e eu tenho que buscar um profissional para ajudar a tratar isso. Por quê? É muito bem provável que os seus filhos que hoje observam vocês comportando assim, eles vão repetir novamente esse padrão. E vocês estão tendo a oportunidade de dar um basta, dar um corte nesse padrão. E olha, uma coisa, eu já vou deixar aqui uma solução meio que de cara. Não consigo mais esperar essa solução. Se você conscientemente imaginar que aqueles comportamentos dos seus pais, dos meus pais, são assuntos, conflitos que devem ficar com eles. Eu não devo carregar aquilo. Não. Eu vou carregar o dos meus pais só o que é saudável. Erivelto, mas são os meus pais, eu amo, de paixão. Gente, nós, por natureza, nós até adoecemos, dentro da visão sistêmica das constelações que nós trabalhamos, nós até adoecemos por uma lealdade de querer ser idêntico aos nossos pais, de querer uma esposa idêntica à nossa mãe. Mas isso acontece de uma forma infantil na nossa mente, de uma forma inconsciente. E aí, quando a gente cresce, e a gente se dá conta disso, a gente começa a mudar. Mas aí, Erivelto, eu estou até agora, eu estou dentro de uma relação que é conflitante, eu sou menosprezada ou eu sou menosprezado. Para começar, onde há um abusador, há uma pessoa que deixa ser abusado. É o que a gente sempre fala, existe uma tampa e existe uma panela, né? Um completa o outro. Bem difícil falar assim, né? Bem triste quando a gente pensa assim, né? Mas é mais ou menos isso. Por isso a importância de tomar consciência. Por isso a necessidade de tomar consciência e procurar ajuda para sair disso. Porque muito dificilmente a pessoa sai sozinha. Muito dificilmente. Por quê? Porque ela tá com a autoestima minada. Ela tá com o senso de capacidade minado. Ela tá achando que ela não consegue fazer nada por si. Né? Quando ela é vítima de um abuso que é mais sistemático, que é mais agressivo, ela não vai conseguir sozinha. E quando está começando esse abuso, procura ajuda também, para não deixar aumentar. Para o casal ter um relacionamento mais saudável, mais harmônico, né? E passar isso para os filhos, porque como o Erivelto falou, a gente aprendeu com quem? Com o papai e com a mamãe. Se a gente aprender com os nossos pais, os nossos filhos vão aprender com a gente, né? E a gente quer o quê? Para os nossos filhos, todo melhor. Como que a gente faz isso? Dando exemplo. Dando exemplo. Então, começou a notar uma situação de abuso, que está sentindo muita dor, que essa ferida não está sarando, que o relacionamento está doendo mais do que está dando alguma alegria, procura ajuda. Procura ajuda que vai ser o melhor para você, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, né? E é assim que a gente faz para conseguir sair dessa situação abusiva. A gente não consegue sair sozinho. Vamos dizer então que a gente vê... Eu ouço falar, não sei você também, Herivelto, mas eu ouço muito falar de pessoas que, assim, de esposas que apanham do marido, né? De esposas que são muito humilhadas pelo marido, muito rebaixadas. E elas falam assim...
Mas essa pessoa tá com esse marido, tá com essa esposa porque quer, porque gosta. Gente, quando a gente fala isso, quando a gente julga a pessoa assim, a gente está prendendo ela mais ainda nessa situação abusiva, né? Aí a gente pode chegar e falar para ela, separa agora, você não tá vendo que você tá sofrendo? Também não. Porque essa pessoa também não está pronta para isso. A gente precisa conseguir fazer ela enxergar que a situação está difícil, que ela está sofrendo, que ela tem uma rede de apoio. E geralmente isso vem por forma de amigos, vem por forma de familiares, né? Que vão ajudando essa pessoa a criar consciência. Mas primeiro ela precisa se sentir acolhida. Vamos dizer num caso assim em que um homem controla totalmente a vida financeira da esposa, né? Tem casos de mulheres que trabalham, que recebem o seu salário, mas elas não veem esse salário. Elas é tudo para vamos dizer assim, para os gastos do casal. Mas esses gastos do casal é um carro, é uma festa que eles vão que o marido escolheu, é o trabalho que o marido quer investir, não sobra para a esposa, né? E essa pessoa, então, ela não vê o dinheiro dela. Imagine a situação, então, da mulher que não trabalha, que a mulher está só ali cuidando dos filhos, né? E que o marido fala assim, eu não quero que você trabalhe porque eu quero bem que você cuide dos meus filhos, né? Mas aí essa mulher, quando ela começa a ter necessidades, ele fala assim, você não sabe fazer nada, como é que você vai separar? Você não sabe fazer nada sozinha, você não vai conseguir se manter, você não vai conseguir ficar sem alguém te mantendo, você é uma imprestável. Como que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa dessa, nessa situação, né? A gente chegar e falar para ela assim, não, você está sendo uma trouxa de ficar com esse marido ou com essa esposa, a gente vai acabar com a pessoa já está mal, a gente piora ainda mais, joga para os lobos, né? O que a gente pode fazer? É conversando, é criando consciência, é explicando para ela que ela tem apoio e terapia. Terapia sempre, né? Falar com pessoas que estão preparadas para ajudar nessa situação. Nossa, Márcia, que legal você colocou aí agora. Estamos nos capacitando, colocou. Não gosto nem de lembrar como era essa convivência com os meus pais, né? Então, a Elizabeth colocou aqui, são permissões uma realidade. Gente, é muito verdade isso, né? Mas como a Márcia colocou aqui muito sabiamente, eu sempre falo, é uma opinião minha. Ninguém casa com a pessoa errada. Não. Nós casamos com a pessoa certa. Mas nós temos que ter essa maturidade de compreensão que aquela pessoa no qual eu me uni, né? Aquela pessoa veio de uma dinâmica que eu não conheço. Eu estou tentando conhecer a minha dinâmica dos meus pais. E aí eu vou me unir a uma pessoa que eu não conheço. Como é que foi a infância dela? Como é que foi os gestores que teve aquela criação, aqueles cuidados? Qual era a forma de conversar dos pais? E aí daqui de repente eu começo apedrejar, eu começo a falar que o meu esposo não sabe fazer nada, que o meu esposo não sabe levantar uma palha, não sabe trocar uma fechadura. Então, naquele momento, eu pergunto, o pai desse meu esposo, como que era ele com a mãe dele? Porque essa criança que hoje é casada com você, esse homem que hoje é casado com você, ele veio de uma dinâmica diferente da sua, na grande maioria das vezes. O que essa criança que hoje é um adulto que está com você, o que essa mulher que era uma criança, uma menininha que está hoje com você, ela veio de uma dinâmica diferente da sua. Como que agora, como adulto, você quer inverter isso e transformar, fazer mudanças radicais com essa pessoa? Não funciona assim, gente. Não funciona assim. Então é por isso que a consciência sistêmica das constelações, ela vem trazer essa lapidação em nós humanos. Ela vem trazer essa lapidação. E todos nós estamos passando por essa lapidação. A diferença é que
nós como profissionais, terapeutas, psicólogos, né? No caso da Márcia, nós recebemos muitas queixas com esses clientes que vêm para os nossos atendimentos. E aí a gente consegue, através dos nossos estudos, é claro, ter uma eficácia maior nas soluções desses problemas, né? E aí o que a gente faz? A gente também coloca os nossos conflitos em cura, nesses processos, nessas metodologias para ser submetidos, para que nós possamos primeiramente curar em nós. Então hoje, quando um terapeuta, olá Yara, olá Adegra, seja bem-vinda aí. Então hoje, quando nós, terapeutas, nós entramos em umas dinâmicas dessa, nós temos a mínima consciência que fala, olha, eu estou entrando em uma situação que eu sei que eu estou excedendo. O que eu vou fazer com isso? Eu continuo sabendo que eu estou fazendo algo que não é saudável ou eu vou tomar alguma providência? É isso que diferencia nós de vocês. Então, o restante, nós somos todos iguais. Nós vivemos relacionamentos abusivos, tem hora que a gente abusa, tem hora que nós somos abusados, mas o mais importante é eu conhecer de onde que vem essa característica. Então, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, Márcia, falar sobre infidelidade, comportamento desse tipo, porque aí é uma outra live. Mas assim, antigamente eu julgava um homem, quando ele entrava numa infidelidade, como um safado, como um sacana, ou mesmo uma mulher. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu consigo entender de onde que vem essa origem desse comportamento. E assim estende aos abusos, né? Olha, Márcia, é um assunto que dá pano para manga. Dá. Olha, vocês estão nos ouvindo bem aí? Manda os coraçõezinhos aí pra gente. Manda um coraçãozinho para saber se esse assunto está relevante. E aí, Márcia, eu não sei se você vai trazer algum caso aí, eu tenho algumas situações aqui que identifica que o casal está vivendo, está dentro de uma relação abusiva, né? Pode trazer aí, depois a gente complementa se tiver alguma coisa. Legal, o pessoal está dando os coraçõezinhos aí. Pessoal, fica até o final, você que está aí conosco, fica até o final, que eu tenho uma ferramenta, um teste muito interessante para saber se você é uma pessoa sinestésica, se você é uma pessoa auditiva ou se você é uma pessoa mais visual. Ah, Erivelto, mas o que tem a ver essa ferramenta? Ela melhora o seu autoconhecimento e ela vai mostrar para você se você é uma pessoa que gosta mais tipo de receber flores, mais ali sentir, ou se você é uma pessoa mais visual, ou se a sua comunicação é mais auditiva. Fica até o final que eu vou compartilhar com você essa ferramenta, mas somente para você que está aqui hoje na live, tá bom? Então, Márcia, como saber se eu estou dentro de uma relação abusiva? Uma característica, a pessoa te monitora constantemente. Olá, Nazaré, seja bem-vinda. Então, uma das formas, e hoje, com esse negócio de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, quando você perceber que o seu parceiro, a sua parceira, ela te monitora muito, está ali o tempo todo, ela tem a senha do seu WhatsApp, tem a senha das suas redes sociais, e constantemente ela está ali querendo saber se quem é que está curtindo as suas postagens, se você está respondendo os comentários, né? De repente você apareceu lá numa foto com a camiseta regata toda, né? Todo tal, e aí ela quer saber quem é que está curtindo aquela foto. Então, nesse momento, você já identifica que você está vivendo uma relação abusiva, que você está dentro de uma dinâmica abusiva. Esse é um dos princípios, né? E tem uma outra característica, Márcia, eu vou deixar você colocar também algumas. Por exemplo, quando o parceiro tenta te diminuir. Inclusive, nós falamos isso mais anteriormente, né? Uhum. E olha, tipo, você está numa reunião ou está em algum local com seus amigos, com os parentes, e aí aquele esposo começa a falar que a comida da esposa não é boa, né? Que ela não sabe lavar a louça direito. Então, naquele momento, o parceiro está diminuindo aquela pessoa aquela sócia que eu julgo
a mais importante dentro da relação, ela está menosprezando, e de preferência, na frente de todo mundo. E isso acontece de forma até em piadinhas, Márcia, isso acontece. E olha, dentro da minha própria família, eu já ouço esse tipo de comentários, do tipo, nossa, mas fulano não consegue carregar um carrinho de feira. Nossa, mas fulano não sabe lavar um prato. E aí começa a dar gargalhadinha ali na frente de todo mundo. Isso é uma relação abusiva. Por mais que a mulher faz isso com o homem, ou o homem faz isso com a mulher, é uma realidade abusiva naquele momento, né? Então você vê que é uma exposição. Quando você está expondo a intimidade da pessoa, é que realmente você está dentro de uma relação abusiva. Agora, Erivelton, e por que ele permite isso? Nesse momento, é como nós falamos no início, onde existe o abusador, existe o abusado, né? Nossa, quanta gente entrando aí na nossa live, hein? Valmir, Ventas, Pilza, Diva Futuro. Nossa, quanta gente, Márcia. Muito bom ver a live assim bombando. Muito bom. Verdade, verdade. Então, essa questão de menosprezar o outro, diminuir o outro, fazer piadinhas sem graça do outro, para algumas pessoas é engraçado, mas a pessoa que está sendo vítima disso não tem graça nenhuma, né? A pessoa não Nenhum. gosta, não tem como. E se a gente não consegue ver que aquela pessoa está passando por uma situação e está sendo constrangida, que amor é esse, né? Mas por que essa pessoa se permite ficar ali nessa condição ainda, né? Então são as dores internas dessa pessoa que faz ela aguentar ali, pensar, não, realmente eu fiz por merecer, eu realmente sou um fracasso nisso, eu realmente estou faltando nisso, né? E a pessoa não consegue ver que realmente o problema está sendo naquilo que ela está aceitando, naquilo que ela está necessitando do outro e não naquilo que o outro está dando, né? Então, terapia, gente, terapia. Tá acontecendo uma coisa que você não está gostando, terapia. Aí você comentou antes do negócio de ser controlado, né? De ser monitorado, de a pessoa tá ali com as redes sociais, a pessoa tá o tempo todo olhando, monitorando. Aí tem o outro lado, vamos dizer assim, daquela pessoa que também está flertando abertamente com outras pessoas na frente do marido da mulher. Também está abusando, né? Também está desrespeitando. Também por que essa pessoa está aceitando isso? Por causa das dores internas dela, né? Que ela precisa tratar. Ah, tem que tratar o marido abusador, o marido flertador, a esposa. Tem que tratar você. Por que você está aceitando? Né? O que está acontecendo com você que você está permitindo essa situação que sim é de abuso, né? Mas vai tratar o marido? Não, vai tratar você. Depois, se o marido quiser continuar junto na relação, vai tratar o marido sim. Mas vamos tratar as nossas dores. Nós somos responsáveis pelas nossas dores. Nós não somos responsáveis pela dor do marido. Como você disse antes, veio de uma dinâmica, aprenderam de algum lugar, nós somos formados assim. Dá pra gente fazer alguma coisa pelo outro? Gente, é tão difícil a gente mudar a gente mesmo. A gente mudar o outro é impossível. Não dá, não tem como. É com a gente mesmo que a gente precisa trabalhar. E ter consciência disso. Trabalhar com a gente mesmo. Terapia de casais, fantástico. O Erivelton é um perfeito terapeuta de casal. Então, tá super recomendado o trabalho do Erivelton, né? Outra questão, de repente, assim, tem aquelas pessoas que são muito controladoras no sentido de tudo aquilo que o outro faz, marido, filhos, né? Tudo que a pessoa faz, ela tem que estar controlando. Sabe a mulher guerreira? Sabe aquela mulher cultuada, mulher guerreira? Aprendeu lá atrás com a mãe, né? Que ela tinha que tomar frente e que se deixasse o pai não ia dar conta. Ela aprendeu com a mãe que ela precisa tomar conta. E ela não deixa o marido tomar frente em nada. E vai ser uma mulher que vai estar o tempo todo brigando. Sabe aquela mulher briguenta, né? E o marido está sendo vítima disso também. Ele está apanhando, ele está sofrendo com isso. Vai tratar a mulher guerreira? Não, vai tratar quem está sofrendo a dor, né? É a solução para o problema ali. Vai tratar quem está sofrendo a dor e depois, se o companheiro ou a companheira quiser
Se tratar também, beleza, tratamos a outra pessoa. Concorda, Erivelto? Perfeitamente, Márcia. Eu sempre falo, né, que eu sou um terapeuta que as pessoas que eu mais trabalho são os casais. Mas, por incrível que pareça, quem mais me procura são as mulheres. Eu diria para você que 90% que me procura são as mulheres. As mulheres que têm essa iniciativa, essa sabedoria de... Mas a própria Bíblia já fala, né, que uma mulher sábia, ela edifica a casa. Uma mulher insensata, ela destrói. Então, assim, isso já é da natureza da mulher. Tomar essa iniciativa de buscar, de querer, né? Mas isso também, muitas vezes, o que pode acontecer? O marido fica ali parecendo um camelinho, né? Todo, vou deixar que ela faz, que ela toma conta de tudo. Então, tem que ter muito cuidado. Saber se realmente eu estou dentro de uma relação abusiva, eu coloco, né? Eu tenho que saber a hora de falar não, o limite é até aqui. Isso é importante. E dentro do relacionamento, tem que pulsar, gente. Tem que pulsar, né? Olá, Célia. Seja bem-vinda. Célia terapeuta, seja bem-vinda. Jane Honorato, seja bem-vinda. Tá aí na nossa live. Então, assim, Márcia, tem alguns casos de abuso dentro da relação que a esposa, isso em atendimentos que eu já tive, ela falava que o próprio esposo acabava comentando intimidades do casal em uma roda de amigos. Isso é uma situação muito abusiva, né? Então, o que isso pode levar? Então, eu pergunto, você que está aí entrando agora na nossa live, principalmente, se os seus filhos... Presta bem atenção nessa pergunta, gente. Presta bem atenção. Se os seus filhos casarem hoje e eles fizerem um espelho do seu relacionamento atual, você acha que eles seriam casais saudáveis ou eles teriam dinâmicas semelhantes à de vocês? É uma pergunta que incomoda. É uma pergunta para incomodar. Por que eu estou falando isso, Márcia? Porque dentro da visão sistêmica, um dos protocolos nossos é somente os casados são adultos, as crianças não casam. Né? Criança não casa, só os adultos. Mas, Erivelton, como saber se eu estou dentro de uma dinâmica infantil com a minha esposa? E como saber se a minha esposa está dentro de uma dinâmica infantil comigo? É só começar a observar os propósitos de vida. Se existe uma dependência, né? E aí, o que a Márcia perguntou no início faz muito sentido. Para que você casou? Essa pergunta, eu sei que ela é um pouco pesada. Para que você casou? E se você está dentro de uma relação abusiva, desse tema que nós estamos falando, o que está te aprisionando? O que está te aprisionando nessa relação? Nós não estamos falando aqui para você separar, não. É ao contrário. Nós estamos falando para você identificar e curar isso. Mas primeiro você precisa curar em você. Você não consegue curar o outro. Primeiro você cura você. Porque quando você faz isso, ele observa, ela observa essa mudança. E olha, muitas vezes essa mudança dói. É você chegar para a pessoa e falar mesmo assim, igual eu falei para minha mãe. Não que eu estava lá como um salvador, mas eu falei mesmo assim. Outra coisa que eu via sempre a minha mãe fazer era fazer o pratinho de comida para o meu pai e levar lá para ele na mesa, na mão dele. Você entendeu? Gente, pois não é que quando eu casei eu queria, porque eu queria que a minha esposa colocasse a minha comida? Olha para você ver como isso é verdadeiro, que os filhos copiam. Né? E aí, é muito interessante. Por uns tempos, ela até colocou. A minha esposa colocou. Chegou uma hora que ela não falou, não vou colocar mais não. E aí, hoje, é muito interessante que para o meu filho de 9 anos, a gente não coloca mais. Mas o de 6, hoje, eu ainda coloco. Mas para o de 12,
ele vai lá tirar comida. Por quê? É importante que ele não viva essa mesma experiência quando ele casar, né? Porque você imagina essa esposa que vem de uma dinâmica onde a mãe dela não colocava a comida no prato. O pai ia lá tirar comida, todo mundo sentava na mesa, tudo bem, mas se ele observasse isso constantemente aqui em casa, ele ia querer que a esposa dele no futuro levasse o pratinho na mão e estava lá dentro do banheiro, amor, traz a toalha, amor, traz não sei o quê. Gente, são coisas desse tipo que levam relacionamentos a ficar conflitantes ao ponto até de divorciar, coisas pequenas. Então nós temos que ter muito cuidado se nós não estamos sendo abusados ou se nós estamos abusando do nosso parceiro. Isso é muito importante. Erivelto, você tem alguma ferramenta que identifica isso? Não só tenho, como já apliquei em mim, já apliquei na minha esposa, já apliquei em clientes. A Márcia também tem essas ferramentas, né? E as constelações é uma delas. As constelações familiares é uma metodologia que você identifica se você está dentro de dinâmicas doentias, se está excedendo as funções, né? Falei demais agora, Márcia. Então, isso que você estava falando é muito interessante sobre essa questão que não tem essa dependência, né? Porque o que acontece para um casamento ir dando errado é que geralmente um deles projeta no outro todas as suas necessidades e não tem mais sonhos, não tem mais planos, se anula. Que o outro complemente tudo aquilo que eu tenho necessidade. E aí é um campo fértil para o abuso. É um campo, é o terreno preparado, adubado, tudo prontinho para o abuso. Por quê? Porque você põe no outro tudo, você não vai buscar. Então, o relacionamento de casal, ele é como um banquinho de três perninhas, né? Precisa ter sonhos do marido, sonhos da esposa, sonhos do casal. E a sexualidade, ela tem que vir ali para juntar, para dar liga, para ter sustentação nesse banquinho, nessa cadeirinha. E é isso que a gente tem que trabalhar na terapia, né? Trabalhar essa questão dos planos de cada um. Porque se eu deixo de sonhar, eu viro um peso. Se o meu marido deixa de sonhar, ele vira um peso. Porque a gente precisa pôr energia de vida para o outro, carregar o outro também. Isso é muito difícil, né? E às vezes a gente pensa assim, não, eu tô tendo que carregar esse enrosco aí, tá sendo pesado para mim, tá sendo difícil para mim. Vamos para terapia, vamos dar energia de vida para essa pessoa de novo, vamos voltar essa pessoa a fazer planos, ter vontade de viver, que as coisas vão dar certo de novo. Casamento, gente, não é pra gente chutar pelos ares. Casamento é só quando tem situações em que realmente a gente tá em situações extremas de agressão. Tipo assim, tem algumas situações que, vamos falar a verdade, né, Arivelto? Não dá para manter casamento. Quando você está correndo risco, a sua saúde física né, não vale a pena. Tá doendo mais do que tá tendo recompensa, não vale a pena. Sai. Mas assim, quando o casamento tá meia boca, você tá vendo que você tá abusando, você tá sendo abusado, tá tendo aquela situação assim, vamos procurar terapia, vamos melhorar a nossa condição de vida, vamos viver bem, porque casamento não é pra gente lutar pros ares. É pra gente aprender a conviver cada vez mais. Igual o Erivelto falou antes. A gente não casa com a pessoa errada. A gente casa com a pessoa que vai estar ali tendo a ferramenta para fazer a gente melhorar, para a gente ser cada vez melhor. E se a gente ignorar isso, a gente vai sair daqui, a gente vai cair com uma pessoa igualzinha, com o mesmo problema. Não tem jeito. A gente vê tantas vezes essa repetição acontecer nas terapias, né? Separei porque o cara me traiu. Arrumei outro que me traía também. Não se tratou, né? Achou que o problema estava no outro e o problema estava nas suas necessidades. Então, quando a gente trata as nossas necessidades, a gente consegue ver aquilo que está faltando na gente e as coisas vão adiantando, vão andando melhor. Muito bom, Márcia. Gente, olha,
Fique atento aí que eu já vou compartilhar com vocês as ferramentas, hein, para vocês fazer um teste especial aí, para saber se você é uma pessoa sinestésica, se você é uma pessoa auditiva, se você é uma pessoa visual. Mas olha, vocês precisam pegar esse link e copiar e fazer o teste. Eu vou compartilhar aí com vocês, tá bom? Já vou compartilhar aí. Estou compartilhando aí com vocês essa ferramenta, é uma ferramenta gratuita, tá? Olha, o link tá aí. Pegue esse link e faça esse teste. Olha, eu descobri incrivelmente que a minha comunicação com a minha esposa estava errada depois de 15 anos. Somente depois de 15 anos de ter feito essa ferramenta, eu fui descobrir que a minha esposa era auditiva e eu estava na comunicação com ela como se ela fosse visual. Eu trazia flores para ela, ela simplesmente pegava as flores e já colocava lá no vaso com água. Eu já contei essa história aqui uma vez. O que eu esperava? Que ela pegasse as flores, ficasse namorando as flores, cheirando, observando ali, acariciando as flores. Por quê? Ela não era visual. Então, muitas mulheres, muitos homens gostam da comunicação falada. Se eu tivesse trazido essas flores e verbalizado, falado um poema, todo, né, ali encantando ela, com certeza ela ia ficar um pouco mais com essas flores nas mãos. Mas como ela é auditiva, então a comunicação estava errada. E isso interfere na relação, a comunicação. E aí eu pergunto para você, que está aqui hoje, olá Renata 27, K27, seja bem-vinda. Você que está aqui hoje, será que a sua comunicação está correta com o seu esposo? Você que se conhece primeiramente. E aí, Márcia, olha nós voltando a falar sobre se conhecer em primeiro lugar, né? Então, primeiro eu preciso me conhecer. Eu sou uma pessoa mais visual, eu sou uma pessoa mais sinestésica, eu gosto mais de toque, eu gosto mais de pegar, de abraçar. Como que eu sou? Eu sou mais auditivo. Eu descobri... Olá, Grace, seja bem-vinda. Eu descobri, Márcia, que como ela é auditiva, eu ficava escrevendo, ela me mandava uma mensagem no áudio, eu ficava escrevendo para ela alguma coisa. Não, quando eu quero falar alguma coisa, eu pego o telefone e falo no áudio, eu mando um áudio para ela, porque eu sei que ela se conecta melhor. E claro, quando eu quero fazer um mimo, quando eu quero fazer um aconchego, eu mando uma mensagem toda carinhosa, mas falada e não escrita. Olha, gente, mudou muito a relação, mudou muito. Eu só fui descobrir depois de 15 anos. Então, olha, faça esse teste, mas faça só hoje porque você precisa fazer hoje essa ferramenta. Tá aí, o link. Pegue esse link e faça esse teste. Vocês vão se surpreender. Márcia, nós estamos aí caminhando para os finalmente, mas eu gostei dessa live de hoje, hein? Todas as outras foram boas, mas essa eu gostei muito mais, porque o pessoal está interagindo conosco. Então, de repente a gente pode fazer na sequência de novo, semana que vem, uma outra continuando sobre esse tema, né? O que o pessoal acha? Manda um direct aí pra gente, fala se vocês gostaram da ideia, o que mais vocês querem saber. Na caixinha de perguntas tem umas perguntas que eu vou responder amanhã também sobre isso, né? Vamos falando mais sobre esse tema, porque dá pano para manga. Muito, Márcia, muito. E assim, gente, já indo para os finalmente aqui, olha, você que está aí conosco, fala para nós de onde que você está falando, por gentileza, isso é muito importante. Se você é do Brasil, se é do Paraguai, qual cidade que você está falando? Manda aí para nós, por favor, de onde que você está falando. E aperta os coraçõezinhos também. Isso é muito importante para a gente saber até onde está alcançando essa nossa live, né, Márcia? Com certeza, né? Aqui minha amiga Idalina, Cefrim, saudade, o Adriano. Ai, gente, que gostoso. Clarice Ritter. É muito bom, né, poder compartilhar assim com as pessoas. Isso é muito interessante. Então, Santa Rita, Paraguai... Itaipulândia, Paraná. Olha,
Itaipulândia, Paraná. Marisete Santana entrou aí agora também. Paraguai. O Luiz sempre está aí conosco, é um seguidor fiel aí com a gente. Santa Terezinha, Itaipu. O assunto é extremamente ser de... Ó, ele está falando, a Daiane colocou, o assunto é extremamente ser diálogo. Tem muitas pessoas sofrendo sem esses esclarecimentos. Olha que interessante, Daiane, muito bom isso. Então, gente, ó, pega essa live e compartilha. Compartilha. Ó, a Rose é de Pirapitá, Paraguai, que legal. Minha vizinha querida aqui. Que legal, Márcia, muito bom. Gente, ó, tô compartilhando mais aqui a última vez o link para você fazer o teste. Olha, quem aí já pegou o link, gente? Quem já pegou o link, faz um ok aí. Quem já pegou o link, manda um ok falando que já pegou o link para poder fazer esse teste, né? Vale a pena, gente, vale a pena, porque realmente a comunicação muda demais, porque você vai no ponto onde a pessoa está ali aberta para te entender, né? O relacionamento entre casal, ele é muito disso, de problemas de comunicação mesmo, né? Da gente não conseguir chegar, a gente quer falar uma coisa e a pessoa entende outra. E às vezes quando você sabe o canal que essa pessoa está aberta para atender você, para entender você, gente, as coisas fluem muito melhor. Vale a pena. Eu vou fazer a família inteira, marido, filhos, todo mundo. Legal. Ô, Márcia, eu sei que nós estamos ainda com mais uns minutinhos aí, mas passou uma coisa pela minha cabeça aqui agora. Pessoal, coloca aqui, por favor, nos comentários se você é casado ou casada. Porque eu vou falar algo, depois que eu observar, todos vocês, por favor, coloca aí se você é casado, se você é casada. Porque eu vou falar algo aqui para vocês no final, para encerrar essa live de hoje, que é algo que está ardendo muito aqui no meu coração. Eu quero falar para vocês. Mas vocês, primeiramente, coloca aí se você é casado, se você é casada. Eu vou começar abrindo aqui. Eu sou casada há 25 anos, né? Olha então... que maravilha! Olha que maravilha! Parabéns, Márcia. Eu sou casado há 15 anos. Erivelton, você casaria de novo? Casaria de novo com a mesma esposa. Casado, casada, sou casado, que legal. Muito bom. Muito bom, gente. Pessoal participando aí. Olha, gente, olha, eu vou falar algo para vocês aqui muito importante, muito importante. É importante você, primeiramente, se conhecer. Por que você comporta como você comporta? Por que você age assim? A Marinda falando que é casada há 31 anos. Por que você se comporta assim? Por que o Erivelto se comporta assim? Por que eu estou fazendo esse tipo de reflexão? É porque depois, quando você conhece a origem do porquê que você funciona assim, fica muito mais fácil. Você não fica se martirizando. Você não fica se destruindo, autocriticando. E quando você não faz isso com o seu ser, com a pessoa mais importante na face da Terra, que é você, a pessoa mais importante na face da Terra não é o seu filho, não é a sua esposa, não é a sua mãe, não é o seu pai, é você. Doeu para eu aprender isso, mas eu aprendi. E hoje eu pergunto para o meu filho de 6 anos, ele fala que a pessoa mais importante para ele é ele. Então, assim, procura se conhecer, procura entender por que quando acontece algo que o seu esposo te fala, ou a sua esposa te fala, você se irrita, você fica nervoso, você se frustra. Procura entender de onde que vem esse sentimento. Quando você começar a entender e ter o controle sobre a origem desse tipo de sentimento,
aí você vai começar a ajudar a sua esposa, vai começar a ajudar o seu esposo. Aí você reflete assim, agora eu sei o porquê que eu comporto assim. É porque o meu papai, a minha mamãe, eles comportavam assim. E eu, de uma forma consciente ou inconsciente, eu absorvi como uma esponja aquele comportamento. Só que hoje, eu como adulto, eu consigo filtrar isso. E aí eu procuro deixar com meu pai e com minha mãe esses conflitos que são deles. E agora, eu como adulto, eu vou ressignificar isso e vou ajudar o meu parceiro a fazer isso também, porque, obviamente, ele tem esses mesmos sentimentos de não saber de onde que vem essa forma de comportar. E aí você começa a ajudar ele. Então, isso justifica para mim que todo mundo casa com a pessoa certa. Muitas vezes eu só não tenho a paciência e a compreensão de me conhecer para conhecer o outro. Isso está fazendo sentido, Márcia? Todo sentido, bem isso mesmo. A gente escolhe a pessoa que vai fazer a gente se potencializar, que vai fazer a gente ser melhor. E a gente querer ser melhor para ajudar essa pessoa também a ser melhor, né? Não quando a gente coloca o peso em cima do outro, quando a gente decide que a gente vai ser sempre melhor, para o bem nosso e para o bem do outro também. Então, sim, a gente escolhe a pessoa certa que vai fazer a gente evoluir. Só que às vezes a gente realmente não tem essa paciência de se trabalhar, de melhorar e quer culpar o outro, né? Mas é igual aquilo que a gente já tinha falado antes. Tem situações em que realmente o casamento não dá para manter. Precisa procurar ajuda. Então, primeiro sinal de abuso, busca ajuda, busca terapia, busca se entender e se trabalhar. Os terapeutas vão estar preparados para falar para você, ó, passou do nível daquilo que é aceitável ou não. Tem muita coisa que dá para fazer ainda nesse casamento antes de você chutar, né? Então, não tenta resolver sozinho. Procura ajuda que você vai ter mais ferramentas, você vai ter mais capacidade de achar uma solução, né? Não chuta para o ralo, faça o casamento. Mas também não fica pensando que a vida inteira você está amarrado numa situação em que você não vai conseguir superar, que você vai ter que ficar sofrendo a vida inteira. Não é isso que a gente fala. Se a gente fala que a gente não é muito a favor de separação, só em casos extremos, a gente também não fala que tem que sofrer a vida inteira. A gente tem que se trabalhar e melhorar para evoluir, não é? Perfeitamente, Márcia. Olha quem entrou aí agora. Pedro Brito, de 12 anos, o meu filho. Esse está conectado. Então, assim, o que a gente verbaliza aqui para vocês, os nossos filhos estão ouvindo. Automaticamente eles já estão participando desse processo, dessa palestra. Eles já estão processando. Ah, o meu pai pensa assim. Que legal, o meu pai pensa assim. Ah, o meu pai, os meus filhos, Márcia, com 12 anos, com 6 anos, já ouvem de mim falando: olha, vocês vão para a vida e vão levar apenas o que é saudável dos seus pais. Os nossos conflitos aqui internamente, deixa com a gente. Nossa, isso é maravilhoso ter essa oportunidade de falar isso, Márcia. Isso, por isso que eu falo que hoje eu sou um bilionário no meu relacionamento. Só que não foi assim desde o início. Não foi assim. Eu conheço os meus conflitos, eu estou tratando os meus conflitos, porque é importante eu admitir isso. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso admitir. Eu preciso admitir que eu tenho os meus conflitos, né? Uhum. E todos nós, como eu falei no início, os terapeutas, primeiro a gente faz a nossa autocura para depois a gente poder ajudar outras pessoas, né? Então, Muito gente... interessante. E é assim, Pode... isso que você estava falando é muito interessante, Erivelto, porque às vezes as pessoas nos conhecem, igual você viu aqui, tem bastante pessoas vizinhas, pessoas que me conhecem, e as pessoas falam assim, mas eu conheço aqueles problemas que a Márcia tem. Você também deve ter pessoas aí que te conhecem e falam assim, mas eu conheço o Erivelto, Sim. né? Sim. Gente, só quem passa pela dor, só quem passa pelo sofrimento consegue
ter a empatia para ajudar os outros que estão passando. Então, se você for num terapeuta que nunca teve nenhum problema de relacionamento, que nunca sofreu com isso, como que ele vai te ajudar? Como que ele vai poder ter empatia por aquilo que você está passando, né? Então, é muito interessante a gente abrir o coração e falar assim, sim, a gente tem problemas também. E a gente está tratando, a gente está lutando, a gente está tentando cada vez mais evoluir. Porque a evolução, nesse sentido, não acontece quando a gente faz assim. Ele acontece trabalhando. Todo dia tem coisas para a gente ver. Todo dia tem coisas que a gente precisa trabalhar, né? E isso é para todo mundo. Então, quando eu reconheço que sim, a gente tem dificuldades também, eu estou aprendendo para poder ajudar as pessoas também que têm dificuldades. Maravilha, viu, Márcia? A Daitus entrou aí, a Daiane. A Rosa Freitas colocou verdade, Márcia. Provavelmente é parente sua aí, né, a Rosa Freitas. Então, assim, gente, agora realmente nós estamos caminhando para os finalmente, porque, olha, esse é um assunto que nós ficaríamos aqui horas e horas debatendo, porque quanto mais nós trazemos essa luz sobre os nossos conflitos e assumamos isso, nós temos esses conflitos, fica mais leve. Fica mais leve. E eu vou falar para vocês, tem hora que eu acordo de manhã assim com a minha esposa, a gente fala assim, nossa, mas é tão bom viver um relacionamento assim, em harmonia, né? Como é bom, como é gostoso, né? Desde aquele início lá que você conheceu o seu esposo lá, ali estava uma energia total de querer estar juntos. Só muitas vezes o que faltou é alguém falar assim, olha, conheça a ti mesmo primeiro. E na verdade já está escrito lá na Bíblia, conheça a você primeiro. A Nazaré está colocando live maravilhosa. Nazaré, compartilhe essa live. Compartilhe, gente. Só vai ficar 24 horas no ar. Então é um conteúdo que eu estou muito contente de estar aqui contribuindo com vocês. Nós somos iguais a vocês. Só um pouquinho de experiência sobre isso que nós estamos compartilhando. Porque nós estudamos um pouco mais sobre esses conflitos. Nós vivenciamos esses conflitos no nosso dia a dia. E quando eles vêm, nós temos um pouquinho mais de sabedoria para poder lidar. Mas, ao mesmo tempo, o mais importante é saber identificá-los. Olha, a minha mente está falando que esse conflito está me machucando. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um profissional para falar para mim qual o caminho, qual a melhor solução. E eu vou falar para vocês. Procurem a Márcia Freitas aí no Paraguai. Não deixe de fazer uma terapia com a Márcia. Procure a Márcia, psicóloga. Você entendeu, gente? Ela tem muito gabarito para poder ajudar vocês nessas questões. É uma mega profissional, entendeu? E o Erivelto Coutinho aí em São Paulo, né? Para terapia de casal perfeito, muito recomendado, mega terapeuta. Márcia, volta a frisar. Eu sou um bilionário no meu relacionamento, graças a Deus. Mas eu não estou falando que eu não tenho conflito. Eu tenho conhecimento deles. Mas eu sou um bilionário no meu relacionamento em prosperidade, graças a Deus. Só que, como eu volto sempre a falar, no começo não foi sempre assim. E esse processo continua. Hoje mesmo, compartilhar com vocês aqui algo rapidamente. Hoje mesmo meu filho falou mesmo assim, papai, mas... O de 12 anos falou mesmo assim, mas você já tá com o casamento bacana, né? Já tá tipo... Aí eu falei, olha isso. Ele identificou que o casamento tá legal. Por que você continua fazendo aquela ferramenta lá que você criou para ajudar os casais, que é o PICE, é o Programa Inteligente para Casais em Evolução. Por que você continua fazendo? Aí eu fui explicar para ele, Márcia, a importância de fazer a manutenção no casamento. A manutenção. A manutenção. Olá, Leni!
entrou aí agora na nossa live. Já estamos nos finalmente, mas seja bem-vinda, Leni. Então, Márcia, quando ele fez essa pergunta, por que eu continuava preenchendo, fazendo as atividades aqui no quadro, né? Eu falei, olha, filha, é muito importante fazer a manutenção, porque o casamento é como uma empresa, você tem que estar ali fazendo a manutenção, checando direitinho, evoluindo constantemente. E aí você deve estar se perguntando, Erivelto, que ferramenta é essa? Gente, caso você tiver interesse em ter um programa de 30 atividades para casais em evolução, manda para mim uma mensagem box que eu vou compartilhar com vocês. Somente para as pessoas que mandarem para mim uma mensagem box, eu vou compartilhar com vocês essa ferramenta. Tá bom? Márcia, agora vou deixar você fechar com chave de ouro. Hoje eu falei muito. Gente do céu, olha só. Essa ferramenta do Erivelto é maravilhosa. Então, entre em contato com ele, não perca a oportunidade, porque é muito bom. E assim, como o Erivelto estava falando antes, a gente continua trabalhando, a gente continua tentando trazer consciência. Por quê? Porque quando a gente traz consciência para a comunidade, para o lugar onde a gente vive, para as pessoas com quem a gente convive, os nossos filhos vão colhendo isso também. O filho do Erivelto se deu conta de, ó, seu casamento tá bacana, pai, né? Se continuar esclarecendo para mais gente, talvez esse conhecimento que o Erivelto está trazendo hoje vai cair no ouvido da sua futura nora, né? Dos seus futuros netos. E isso é o que a gente quer. É por isso que a gente precisa trazer consciência, por isso que a gente precisa ficar esse tempo ali, falando assim, ah, Márcia e Erivelto parecem uns babaca falando ali. Gente, a gente tem noção de que aquilo que a gente faz para as pessoas que estão à nossa volta retribuem para a gente, vai voltar para a gente. Talvez não assim aqui de imediato, mas vai voltar como consciência para as pessoas que a gente ama, né? E isso que é o principal. Então, a nossa função, a nossa tarefa, o nosso desejo é ser contribuição mesmo, é ser luz para ajudar cada vez melhor. Por quê? Quem vai colher isso são os nossos filhos. Somos nós no futuro, tendo um relacionamento feliz, vendo eles se relacionando de forma feliz, para a gente poder viver uma vida plena com paz, né? Não que a gente tenha que estar ali cuidando dos nossos filhos, prestando atenção em tudo que eles estão fazendo, infernizando a vida deles. Então, a gente vai passando para eles conhecimentos, qualidade de vida e que as pessoas também possam colher isso. Essa é a nossa função, é o nosso presente para a gente mesmo e para vocês que estão assistindo a gente. Legal, Márcia. Tem um pessoal que está entrando aí por último. Que pena que está entrando agora, mas tudo bem, gente. A Dani, o Dos Santos, seja bem-vindo. Eu compartilhei aí agora uma ferramenta. Márcia, você me permita fazer uma leitura, um versículo bíblico aqui que fala assim, olha, é muito, não tem como não falar, gente. Eu sempre falo, ciência e espiritualidade tem que andar juntos. Ciência e espiritualidade tem que andar juntos. E está lá em Colossenses 3:19, fala mesmo assim, maridos, amem suas mulheres e não sejam grosseiros com elas. Olha que coisa mais linda, né? E aqui tem um outro ponto bem interessante, Márcia, que está lá em Gálatas 5:13. Fala mesmo assim, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade provém, não se tornem desculpas para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros através do amor. Olha, Márcia, que coisa mais linda. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquei muito contente de ter todos vocês aqui. É uma honra. Vocês deixaram de fazer um monte de outras atividades para estar aqui conosco. Então, para a gente foi uma honra muito grande honrar esse momento, esse tempo aqui precioso. Tá? Então eu quero deixar aí para vocês muitos coraçõezinhos. Apertem os coraçõezinhos aí, olha.
aperte os coraçõezinhos. E nós estaremos novamente, se Deus quiser, na próxima quinta-feira aqui com um novo tema muito pertinente, um conteúdo relevante, assim como esse de hoje. E compartilhe essa live e faça o teste para vocês identificarem aí, tá bom? Márcia, gratidão. Uma boa noite, Leni. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.